Você já se perguntou o que a expansão da nossa consciência tem a ver com a manifestação dos nossos desejos? É sobre isso que eu quero conversar com vocês no vídeo de hoje. Vem comigo? Eu sou a Renata Fernandes e este é o Reconexão Interior. Estou aqui hoje em clima natalino com a minha árvore de Natal aqui atrás para conversar com vocês sobre manifestação e expansão de consciência. Por muito tempo, quando eu comecei a estudar esses dois assuntos, muitas vezes eu acabava numa bifurcação na estrada, porque eu ficava pensando, será que eu coloco o meu foco na manifestação dos meus desejos? Ou será que seria mais nobre se eu me dedicasse a tentar expandir mais a minha consciência, que significa ser uma pessoa melhor de uma maneira geral, né? Viver melhor, viver mais em paz. E hoje eu quero dizer para vocês que isso é uma tremenda bobagem, porque as duas coisas estão intimamente conectadas, a gente não consegue separar essas duas coisas. Por quê? Quando a gente fala em manifestação dos nossos desejos, eu já expliquei para vocês aqui outras vezes que tudo aquilo que a gente vê manifestado no nosso cenário, né, no nosso ambiente, em forma de relações, em forma de coisas, em forma de experiências, em forma de pensamentos, inclusive, pensamentos e emoções também são manifestações, né, gerados a partir da nossa consciência, que tudo isso brota, nasce na nossa consciência, no nosso aspecto não manifesto. Então a gente está criando a nossa realidade o tempo todo, certo? O que é que impede então a gente de manifestar aquilo que a gente quer, de criar a vida que a gente deseja? O que nos impede de criar são os nossos bloqueios energéticos, que nada mais são do que as nossas crenças limitantes, né? Em outras culturas, a gente pode conhecer isso também como karma. Eu gosto de explicar isso usando esse desenho aqui. Imagina esse bonequinho como sendo nós mesmos, né? E tá aqui essa linha azul bem no meio, passando bem no meio, representa então a nossa energia vital, o fluxo da nossa energia vital. E essas energias pro lado, né, que estão aí enrodilhadas, que estão em círculos, saindo do nosso centro e ficando concentradas ali, girando em outras partes do nosso corpo, são os nossos bloqueios, são as nossas crenças limitantes. Então perceba o tanto que as nossas crenças limitantes, elas tiram energia do nosso fluxo de energia vital, e essa energia que fica fragmentada, ela fica ali concentrada em outras partes do nosso corpo. Então, o que acontece quando a gente limpa um desses bloqueios? Quando a gente limpa um desses bloqueios, a nossa energia volta a fluir. Essa energia que estava ali circulando, que estava ali concentrada em algum lugar, ela volta a ficar disponível e volta a se juntar ao nosso fluxo de energia vital. E para que a gente aumente, para que a gente cresça na tabelinha dos níveis de consciência, né? A gente precisa dessa energia, a gente precisa da liberação da energia desses bloqueios, que na verdade não é uma liberação, né? É como se a gente estivesse devolvendo isso ao nosso fluxo vital. Quando a gente está no nosso melhor, né? Quando a gente está integrado, olha só, outra palavra interessante para isso. Quando nós estamos integrados, significa que a gente não tem mais nenhuma dessas energias fragmentadas. Então, quando nós estamos inteiros, quando nós estamos integrados, o nosso fluxo de energia vital volta a ficar íntegro. Você já percebeu que quando você está com algum problema na sua vida, né, e você está colocando o seu foco neste problema,
tentando resolver isso já no efeito, né? Porque geralmente a gente tende a tentar resolver as nossas questões no mundo. A gente não para pensar aonde é que isso foi gerado, né? Se você está sentindo uma dor no corpo, por exemplo, qual é a primeira coisa que você faz? Você vai buscar um médico ou você se questiona? Quais são as questões emocionais por trás dessa minha dor? Geralmente a gente vai buscar um médico, né? Pode ser que depois, num segundo momento, a gente se faça essa pergunta, até porque ninguém quer ficar sofrendo com dor. Mas quando a gente faz isso, quando a gente olha só para o efeito, quando a gente vai só buscar o médico, é como se a gente estivesse colocando um band-aid em cima dessa concentração de energia. É como se você estivesse tomando um remédio, por exemplo, para deixar de sentir o efeito deste bloqueio energético cuja causa sempre esteve na sua mente. Então, parar num segundo momento e buscar a causa das nossas dores é muito importante para que a gente consiga desfazer esses nós energéticos. E esses nós energéticos, eles vão ser sempre criados por duas razões. Ou por uma resistência nossa a alguma coisa, ou pelo apego que a gente tem a alguma coisa. É sempre um movimento de eu não quero ou eu quero muito isso daqui para mim. Perceba que a gente age assim com relação a qualquer coisa na nossa vida, se colocando sempre, né, de novo, no futuro ou no passado, sem aceitação pelo momento presente, sem aceitação por aquilo que é. E assim a gente vai vivendo e mantendo esses bloqueios energéticos no nosso corpo e a gente continua se perguntando por que é que a vida não muda, por que é que a gente não cresce, não expande a nossa consciência, por que é que a gente não consegue manifestar aquilo que a gente quer. Por outro lado, quando a gente se empenha em olhar para as nossas dores, em olhar para os nossos nós, com uma intenção genuína de desfazer isso, de integrar essa energia fragmentada à nossa energia vital, quando a gente faz isso, a gente eleva o nosso nível de energia. E quando a gente eleva o nosso nível de energia, a gente também eleva o nosso nível de consciência. Lembra dessa tabelinha aqui que eu já comentei com vocês várias vezes do Dr. Hawkins, do livro Poder versus Força? Ele estabeleceu uma relação, né, entre os níveis de consciência e o nível geral de energia que a gente tem. Começando lá do primeiro, que é a vergonha, que é o nível 20, indo até a iluminação, passando por aceitação, amor, que é o nível 500, alegria, que é o nível 540 e assim por diante. Esses números, eles se referem, né, ao nível de energia disponível que a gente tem. É por isso que quando a gente fica muito concentrado em algo que a gente julga ser um problema pra gente, a gente acaba ficando sem energia para fazer qualquer outra coisa na nossa vida. Você já percebeu isso com você? Se você está passando por algum problema, vamos supor que você está com algum problema de dinheiro, por exemplo, e aí você fica muito preocupado com isso, colocando toda a sua atenção nisso que você julga um problema. Como é que ficam as suas relações, né? Você consegue ainda estar disponível para o seu parceiro, para os seus filhos, para os seus pais ou para os seus amigos? Ou você sente a sua energia drenada e não tem vontade de pensar ou de fazer qualquer outra coisa? É por causa disso. A gente não consegue enxergar metafisicamente, né? Mas o nosso corpo é um grande campo de energia. E se a gente está dedicando a nossa atenção, a gente está dando energia para essas coisas. E se você está dando energia para essas coisas que você julga como problema na sua vida, é óbvio que vai te faltar energia, tanto para expandir a sua consciência, quanto para criar qualquer outra coisa. Porque para manifestar
alguma coisa que esteja lá no nível de vibração de amor, no nível de vibração de alegria, você vai ter que limpar esses nós energéticos para expandir. Percebe como uma coisa está intimamente conectada à outra? Da mesma forma que a manifestação influencia na consciência, a consciência também influencia na manifestação. As duas estão juntas, né? Isso é muito legal da gente perceber, porque vamos supor que você entrou ali num ciclo de preocupações, de medo, de ansiedade e você não está conseguindo sair. Como uma coisa influencia na outra, como a sua consciência vai criar a realidade, você também consegue, a partir da sua realidade, influenciar a consciência. Então, se você tá lá na sua realidade, deprimido, ansioso e você não está conseguindo sair, o que é o grande pulo do gato desse vídeo aqui e da gente entender essa interação? Você pode começar a agir diferente, independente da forma como você esteja se sentindo. Quando você está muito triste e de repente você assiste a um filme que te faz gargalhar, né? Você já não começa a se sentir mais leve? Então essa é a grande sacada. Quando você não está conseguindo sair de um ciclo de problemas, tente fazer alguma coisa fora disso, né? Tente ajudar alguém, por exemplo, participar de algum trabalho voluntário, alguma coisa que te faça sentir bem, alguma coisa que faça você ter uma sensação de que você tem muito para dar, que você está sim, ou que você pode sim colaborar com a sua comunidade, com o lugar onde você está inserido de alguma forma. Não precisa nem ser fazer um trabalho voluntário, mas, por exemplo, ajudar o seu filho com a lição de casa, né? Ajudar com carinho, ajudar com atenção, se colocar ali disponível. Como é que você se sente depois disso? Você consegue sentir a gratidão dentro de você, apesar de qualquer coisa que esteja acontecendo na sua vida naquele momento? Essa é uma grande dica, é uma dica que faz toda a diferença, porque eu acho que todos nós já passamos por momentos que são muito desafiadores pra gente, né? Em que a cabeça da gente entra num grande looping e que fica difícil mesmo de sair. Então, tente isso, tente fazer ações que vão mudar, que vão alterar o seu nível de consciência. Porque da mesma forma que a consciência ajuda nas manifestações, as nossas manifestações também vão influenciar a nossa consciência. De novo, as duas estão aí intimamente ligadas. Você já deve ter ouvido falar que uma forma muito eficiente da gente manifestar os nossos desejos é se colocar numa sensação interna do desejo já realizado. É exatamente a mesma coisa que eu tô explicando aqui. Se você tá muito triste, né, tá envolvido aí em muitos problemas e por causa disso você sente que você não consegue manifestar nada, é lógico, isso é verdade, porque a manifestação dos seus desejos depende da liberação dessa energia, depende de um nível de consciência mais elevado. Então, é isso que Jesus queria dizer quando ele falou aquela frase: quando pedires algo em oração, acreditando já ter recebido, te será dado, né? Que é a mesma coisa que se colocar na energia do desejo já realizado. Então, mude a sua sensação interna. A gente tem o poder de fazer isso, é uma escolha, na verdade, né? Como você se sentiria se você já tivesse realizado isso que você quer? A partir dessa mudança no seu sentimento por escolha, essa mudança interna, você vai elevar o seu nível de consciência, vai ter mais energia disponível para você e você vai estar mais apto a desfazer esses nós energéticos, vai ficando mais fácil, né? Vai ficando mais fluido. Outra coisa interessante que dá para a gente tirar de todo esse entendimento
é que quando a gente começa a estudar, né, sobre expansão de consciência, sobre todos esses assuntos relacionados à espiritualidade, é muito fácil que a gente comece a ir por um caminho de querer deixar para lá as coisas do mundo, né? De achar que tudo isso aqui é uma projeção mesmo, não faz muito sentido, essa história de manifestação. Entretanto, a gente tem que lembrar que a gente escolheu estar aqui, que passar por este processo faz parte daquilo que a gente escolheu. E que elevar a nossa consciência também significa cuidar do bem-estar do nosso corpo, cuidar do bem-estar da nossa mente, daquilo, de qualquer coisa, né, que nos faça sentir bem, cuidar das nossas relações, expandir a consciência também é isso, né? Uma coisa não está desconectada da outra. Por isso que se conhecer, se autoconhecer é tão importante. Quando a gente se conhece, quando a gente se propõe a olhar para dentro, a gente abre espaço para entender quais são os nossos bloqueios, quais são os nossos gatilhos, como é que eu posso resolver essas energias, né? Como é que eu posso integrar essas energias para que a minha vida possa voltar a fluir ou para que a minha vida possa fluir melhor, né? Esse é o principal. O principal é que a gente tenha essa intenção para, além de manifestar os nossos desejos, de ser melhor, né? De estar melhor aqui. A manifestação dos nossos desejos vai ser, sem dúvida nenhuma, uma consequência natural disso, tá bom? Era isso que eu queria compartilhar com vocês no vídeo de hoje. Eu fiz esse vídeo com muito carinho, fazia tempo já que eu queria compartilhar essas informações com vocês, tá bom? Muito obrigada! Se você gostou desse vídeo, deixa aí o seu curtir e até um próximo vídeo.